Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre D-Ovel com as peças brancas e M. Carlsen com as peças pretas. I4, C5, C3, D5, E, captura em D5. Dama captura em D5. D4. Cavalo F6. Cavalo F3. I6. Bispo I3. Bispo I7. D, captura em C5. Dama captura em D1 cheque. Rei captura em D1. Roque curto. Cavalo de B, D2. Cavalo G4. Cavalo B3. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era B4. Cavalo captura em I3 cheque. F, captura em I3. Cavalo D7. C6. B, captura em C6. Cavalo A5. Bispo C5. Cavalo D4. Cavalo F6. Bispo C4. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era B4. Cavalo G4. Rei I2. I5. Cavalo C2. Bispo F5. H3. Cavalo F6. Cavalo B4. Bispo I4. Cavalo de B, captura em C6. Torre de F, I8. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era bispo captura em G2. Torre de H, G1. Bispo B6. B4. Torre de A, C8. B5. Bispo captura em A5. Cavalo captura em A5. Torre C5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era torre C3. A4. Torre de I, C8. Bispo D3. Bispo captura em D3 cheque. Rei captura em D3. Torre captura em C3 cheque. Rei I2. Torre C2 cheque. Rei F3. I4 cheque. Rei F4. Torre de 8, C5. Cavalo C6. G5 cheque. Rei G3. Torre de 5, C3. Cavalo I7 cheque. Rei F8. Cavalo F5. Cavalo D5. Torre de G, I1. A avaliação passou a ser de -2.2, esse foi um erro grave, o melhor lance era 5. Cavalo F4. Torre G1. Cavalo I2 cheque. Rei G4. Cavalo captura em G1. Torre captura em G1. F6. H4. G, captura em H4. Rei captura em H4. Torre A3. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era torre C1. G4. Torre captura em A4. Torre D1. Torre de A, A2. Torre D7. Torre H2 cheque. Rei G3. Torre de H, G2 cheque. Rei H3. Torre de G, F2. Cavalo D4. Rei G8. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era torre A3. Torre I7. Rei F8. Torre C7. Rei I8. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era Rei G8. Rei G3. Torre F1. Torre captura em H7. Torre A3. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era torre A1. Rei G2. A avaliação passou a ser de -4.3, esse foi um erro grave, o melhor lance era cavalo F5. Torre D1. Cavalo F5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era cavalo C6. Torre D7. Esse lance devolve parte da vantagem,
o melhor lance era torre A2. Torre H8 cheque. Rei F7. Rei G3. Torre B3. Rei F4. Torre B1. Rei captura em I4. Torre F1. Torre H7 cheque. Rei I6. Torre H8. Torre C7. Cavalo D4 cheque. Rei D6. Torre D8 cheque. Torre D7. Torre C8. Torre G7. Torre D8 cheque. Torre D7. Torre C8. Torre 7 cheque. Rei D3. Torre C7. Torre D8 cheque. Torre D7. Torre G8. Torre G1. Rei I2. Rei C5. Rei F2. Torre B1. Torre F8. Torre D6. Torre F7. Torre B2 cheque. Rei F3. Torre A2. Rei I4. Rei B6. Torre F8. Torre G2. Rei F3. Torre H2. Torre B8 cheque. Rei C7. Torre A8. Rei B7. Torre F8. Torre H7. Rei F4. Torre H1. Rei F3. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.